Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, trazendo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Claro, a gente tem trazido também as últimas informações e atualizações sobre o conflito no Oriente Médio e também receberemos um especialista, um convidado, Alexandre Ostrowiecki, especialista em política externa do Oriente Médio, a quem agradecemos demais pela participação. Alexandre, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan. Agora, Alexandre, nós repercutimos ao longo da programação as declarações do embaixador de Israel na ONU, subindo o tom, falando em uma resposta precisa e dolorosa. No dia de ontem, a gente também já tinha adiantado a informação que Israel prepararia um ataque surpresa ao Irã. Enfim, a pergunta não me parece se o revide vai acontecer, né? Mas quando? Queria que você refletisse sobre esse atual momento do conflito, essas declarações que foram dadas na ONU e que leitura a gente deve fazer desses sinais que foram emitidos nos últimos dias. Daniel, me parece praticamente impossível que não tenha um revide por parte do governo de Israel, porque existe um consenso político de direita, de esquerda, de todos os países, dos partidos, de Israel, de que o Irã cruzou uma linha que era incruzável. Estamos falando de um país que fica a 1.500 quilômetros de distância, que não foi provocado, não teve nenhum ataque contra o Irã que provocasse esse bombardeio. Sim, Israel está em guerra contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, sim, está em guerra contra o grupo terrorista Hezbollah no Líbano, que são apoiados pelo Irã, mas não era um ataque diretamente ao Irã. E agora, para retaliar, em apoio a esses grupos do Hezbollah no Líbano, o Irã lança 180 mísseis balísticos. Estamos falando de um ataque de grande natureza, de grande escala. São mísseis de 30 metros de altura. Imagina, praticamente um prédio inteiro, um míssil desses, mísseis supersônicos, que em poucos minutos cruzaram os céus e foram interceptados em grande maioria pelos israelenses e seus aliados, mas que causou uma série de estragos. A população israelense teve que correr para bunkers para não ter muitos mortos. Então, imagina aqui no Brasil, se de repente, imagina que um governo vizinho aí lança 200 de mísseis contra a população brasileira. Isso é um ato aberto de guerra. Não vejo como Israel não vai retaliar. A pergunta é como vai ser feita essa retaliação. Me parece que vai ser feita em concerto e após discussões com os Estados Unidos, e deve atuar tanto em objetivos estratégicos do Irã, objetivos militares. Não acredito que Israel vá atacar centros civis, ao contrário do Irã, Israel mira somente em objetivos militares, então bases, soldados, postos de refinarias, combustível, essas coisas sim são alvos legítimos, mas não a população civil como o Irã fez recentemente. Alexandre Ostrowiecki conversando ao vivo com a gente. Próxima pergunta, Luiz Felipe Dávila. Alexandre, boa noite. Alexandre, eu gostaria de escutar a sua opinião sobre algo que vem sendo pouco comentado nesse conflito no Oriente Médio, que é o silêncio do mundo árabe em relação ao que está acontecendo. Parece até um movimento diplomático para isolar o Irã, porque o resto do mundo árabe não quer confusão e, evidentemente, também não quer apoiar explicitamente Israel. Como você vê essa constelação de países no Oriente Médio e essa reação por meio do silêncio, algo que me parece inédito na história do Oriente Médio, porque sempre saíam condenando Israel e apoiando os outros, e dessa vez o silêncio. O que mudou para que esse silêncio seja uma outra forma de exercer a sua diplomacia local? Boa noite, Luiz Felipe. Acho que você apontou bem, é um ponto muito importante, que é inédito também. A gente tem que entender esse conflito como se fosse uma camada de cebolas, né? Uma cebola com várias camadas. Você tem, claro, a Israel e a Hamas, e agora Israel e Hezbollah, mas numa camada maior você tem um conflito na região, Israel com o Irã como o orquestrador desses grupos terroristas. Então, o Hamas ele é um tentáculo de um povo, o Hezbollah é outro tentáculo, o Jihad Islâmico outro, os Houthis no Iêmen outro, mas a cabeça do povo é o Irã. E se você ampliar um pouco mais, o que está em jogo realmente é quem vai ser
o player, quem vai ser a visão de mundo islâmica dominante na região. O Irã, com sua visão mais radical, o islamismo fundamentalista, que quer jogar a gente de volta para a Idade Média, em que você pode apoiar grupos terroristas, as mulheres não têm direitos, os gays têm que ser apedrejados e mortos. Essa visão e do Islã expansionista, na ideia de dominação do mundo, ou uma visão mais moderada, que é capitaneada por países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, que seria não exatamente porque o Hamas é um grupo sunita, mas de modo geral você tem uma divisão também entre xiitas e sunitas. O Irã é o principal país xiita, a Arábia Saudita é o líder do mundo sunita, e pontualmente o Irã pega alguns aliados sunitas também, mas o Hezbollah é xiita, como eu mencionei. Então, essa disputa para o coração do mundo islâmico, é isso que está no fundo. Israel é uma pedra no sapato, Israel é um primeiro obstáculo para essa conquista mundial por parte do Islã radical. E do outro lado, você tem países moderados que estão mudando o seu sistema educacional. Hoje, por exemplo, nos Emirados Árabes, o sistema educacional fala da cooperação, fala da tolerância entre os povos e as religiões. A Arábia Saudita estava muito perto de assinar os famosos Acordos de Abraão. O próprio nome do Acordo de Abraão, que já tinha sido assinado por outros países árabes, já fala dessa tolerância, porque Abraão, na tradição tanto judaica quanto muçulmana, é o pai de todos. Abraão é o pai de Isaac e de Ismael, que é o patriarca aí dos muçulmanos. Então, essa visão que está em conflito com a do Irã. Especialista em política externa no Oriente Médio, Alexandre Ostrowiec, conversando ao vivo com a gente. Próxima pergunta do Cristiano Beraldo. Alexandre, boa noite. Eu queria que você contasse para a gente como é que é o papel do Egito nessa circunstância. Eu entendo que o Egito ele tem hoje uma postura contida, que não eventualmente traduza o sentimento do governo egípcio, enfim, de grupos dentro do Egito. Como é que é essa situação efetiva e também por que o Egito não acolheu refugiados palestinos que estavam em Gaza e que, quando Israel invadiu, não puderam fugir para o Egito? Então, boa noite, Beraldo. O Egito é o país árabe mais populoso. Ele não é o mais rico, porque a Arábia Saudita tem uma quantidade enorme de petróleo, então a Arábia Saudita é simbolicamente mais importante, tem lá Meca e Medina, cidades sagradas, tem o dinheiro do petróleo, tem uma economia 3 vezes maior que o Egito, mas o Egito é o que tem a maior população de todos os 22 países árabes. E o Egito tem uma história muito longa com Israel, de muitas guerras ao longo do tempo. Então, enquanto outros países ficaram mais na retórica, no gogó, como, por exemplo, o Irã, que nunca tinha tido um ataque direto a Israel, teve agora em abril o primeiro, mas muito mais contido, agora foi um ataque realmente com mísseis balísticos maior. O Egito já tinha lutado várias guerras, como, por exemplo, em 48, a Guerra de Independência de Israel. Em 56, a guerra foi somente entre Israel e Egito. Em 67, a Guerra dos 6 Dias com Israel e Egito. 73, a Guerra de Yom Kippur entre Israel e Egito. Então, o Egito participou de muitas guerras, sofreu muito e assinou um acordo com Israel no ano, se não me engano, 76 a 178, foi o período dos acordos, e aí o Egito fez a paz. Desde então, você tem 0 egípcios morrendo em guerras com Israel, porque simplesmente o Egito parou de mandar mísseis e atacar Israel. Israel é muito simples. Não tente nos matar, que nós faremos a paz com você. Essa é a regra lá em Israel. Só não tentar matar os israelenses que tem a paz. E agora o Egito é uma situação muito delicada, porque você tem um governo lá que quer a paz, que é moderado, que quer controlar os radicais, mas existem muitos movimentos radicais. Prova disso é que o Egito fechou as suas fronteiras com Gaza. Tem gente que fala lá que Gaza é uma prisão a céu aberto, etc. Mentira, porque Gaza tem fronteira também com o Egito. A qualquer momento o Egito poderia receber qualquer número de refugiados. São 100 milhões de árabes no Egito, ou seja, 100 milhões de árabes muçulmanos que facilmente poderiam absorver pessoas vulneráveis de Gaza, e o Egito liberou exatamente zero refugiados no seu território. Então, existe muita retórica. O povo palestino, infelizmente, é usado muito como massa de manobra na região. Muitos países árabes choram lágrimas de crocodilo, falam que apoiam o povo palestino, mas na hora de mandar ajuda, na hora de receber refugiados, crianças, eles acham, não vou me meter com essa encrenca aí, deixa esse problema para Israel.
os muitos aspectos que envolvem essa escalada de tensões no Oriente Médio. Próxima pergunta, Roberto Mota. Alexandre, boa noite. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Netanyahu fez um discurso, e nesse discurso ele se dirigiu ao povo iraniano, dizendo que estava próximo o dia em que o povo iraniano, que ele chamou de povo persa, né? Essa é a origem do Irã, na Pérsia, ele disse que se aproxima o dia em que o povo persa seria livre e o povo judeu e o povo persa seriam amigos. Tem muita gente interpretando isso como uma aposta de Netanyahu em algum tipo de ação que precipite uma mudança de regime em Teherã. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Boa noite, Mota. Realmente, ambos povos são muito antigos, com muito histórico. Os judeus habitam a região há mais de 3.000 anos. Era chamada antigamente Judéia, os romanos deram esse nome Judéia. Antes disso era o Reino de Judá, o Reino de Israel. Ou seja, essa região onde hoje é Israel é a terra ancestral nativa do povo judeu. Claro que existem outros povos lá também que merecem ter o seu espaço, o seu direito. E no Irã você tem uma civilização também muito antiga. Você estuda, todo mundo estuda na história, aí os persas, né, o rei Xerxes, o Dario, todo esse histórico é diretamente o país do qual o Irã hoje descende. Inclusive os iranianos não são árabes, tá? O pessoal confunde achando que o Irã também é um país árabe. O Irã é um país persa, por isso chama Pérsia. Não falam árabe, não são árabes de forma etnicamente. E é um país, um povo super educado, super orgulhoso da sua história, mas que historicamente era amigo de Israel, tá? Até o final dos anos 70 havia muita cooperação entre os dois países, era uma monarquia governada pelo Shah Reza Pahlavi, e houve uma revolução iraniana dos xiitas no final dos anos 70, em que o Shah, que é o nome deles para o rei, é derrubado, e aí vem o regime dos ayatolás. E os ayatolás são os clérigos, os religiosos radicais islâmicos, os xiitas, que tomam o poder e implantam uma ditadura no Irã, em que realmente as mulheres praticamente não têm direitos, você tem morte para gays, e esse regime é cada vez menos apoiado pela população. Nós tivemos revoltas recentemente, tivemos cenas de meninas espancadas no metrô de Teherã, porque ela não estava usando véu. Então esse é o tipo de civilização que esse pessoal quer espalhar pelo mundo inteiro. Mas a verdade é que, apesar de que o Irã e Israel são inimigos hoje, do ponto de vista do governo de Teherã xiita, não existe uma animosidade entre o povo judeu e o povo iraniano, o povo persa lá do Irã. E é isso que o primeiro-ministro Netanyahu estava falando. Não acredito que Israel, claro, pode atingir o Irã, pode contra-atacar, revidar esses ataques, fazer um belo estrago no Irã. Não acho que Israel tenha capacidade de mudar o regime lá. Isso tem que ser de dentro, de fora. É um processo muito mais amplo. Os elementos que envolvem esse conflito e também as perspectivas para uma possível ampliação dessa guerra. Alexandre Ostrowiecki, especialista em política externa do Oriente Médio, muito obrigado. Excelente entrevista, pontos importantes repercutidos aqui com os nossos comentaristas. Até uma próxima. Até a próxima, Daniel. Boa noite. Boa noite.